Até agora, todos os programas Java que você construiu foram feitos utilizando um editor de texto simples. Mas no mundo corporativo, dentro das empresas, os programadores profissionais utilizam ferramentas de desenvolvimento mais completas, chamadas de IDEs. IDE significa Integrated Development Environment, que traduzindo para o português, nós temos o ambiente de desenvolvimento integrado. Então, até agora, você trabalhou com várias ferramentas isoladas. Você utilizou um editor de texto, o prompt de comando, usou o compilador JavaC, rodou seus programas utilizando a JVM, acessou a documentação Java. Então, a IDE ela é uma ferramenta onde todas essas ferramentas estão integradas em um só lugar. Então, por que você deve utilizar uma IDE? O principal motivo é para aumentar a sua produtividade. Um programador profissional, ele entrega rapidamente e com uma alta qualidade os softwares que foram esperados que ele construísse. Então, uma IDE ela te auxilia a aumentar a produtividade e a qualidade do código que você está construindo. Dentro de uma IDE, nós temos um editor de código. Dentro da IDE, você consegue compilar e consegue executar os seus programas Java. E ela ainda tem alguns recursos que completam os comandos Java que você inicia a digitação. Ele também te auxilia a debugar o código. Debugar significa identificar erros no seu programa. Você tem como controlar as versões dos seus programas Java. Ou seja, você consegue saber tudo o que foi feito dentro de um período de tempo. E se por um acaso você precisar voltar um código anterior que estava funcionando e parou de funcionar por algum motivo, dentro de uma IDE você consegue fazer isso. Você consegue inspecionar os objetos Java que você está construindo. E os objetos Java da linguagem Java. Dentro de uma IDE, você ainda tem acesso à documentação da linguagem Java. Você consegue saber quais são os métodos, quais são os atributos daquelas classes do pacote JavaLang. Ela, inclusive, tem algumas funcionalidades, alguns recursos muito inteligentes que corrigem automaticamente alguns erros para você. Ou, em algumas situações, pode sugerir uma lista de itens que você pode aplicar no seu código para tornar ele um código com maior qualidade ou até mesmo para, como eu disse, corrigir alguns erros de codificação. E por que nós estamos vendo ou vamos passar a trabalhar com a ferramenta dessa só agora? Porque os verdadeiros profissionais Java, eles precisam saber como as coisas funcionam. E só agora você sabe cada passo necessário para criar um programa Java. Independente de IDE, você consegue construir o seu programa Java. Você consegue compilar e executar o seu programa. Então, dentro de uma IDE, vários aspectos, várias complexidades ali do desenvolvimento são encapsuladas. E é por isso que a gente precisava desenvolver sem esse tipo de ferramenta, sem esse encapsulamento, para que você pudesse saber que após compilar uma classe, você teria um arquivo bytecode com a extensão .class. Isso você, para quem está trabalhando com uma ferramenta como essa, isso é transparente. As pessoas não conseguem enxergar as classes que estão sendo construídas, por exemplo. Apenas o código-fonte.
E quais são as principais IDEs disponíveis no mercado? A IDE é um software para construir software. Então a IDE também é um programa. As principais IDEs do mercado, ou as mais populares, as que têm o maior número de pessoas utilizando e aonde você mais vai encontrar o uso delas dentro das empresas, são a IDE Eclipse e a IDE NetBeans. Mas nós temos várias outras IDEs. Então, o Eclipse e o NetBeans são disparados as IDEs mais utilizadas no mercado. E muito provavelmente, quando você começar a trabalhar dentro de uma empresa, ela já estará adotando uma dessas duas IDEs e você deverá passar a utilizar também aquela IDE padrão da empresa. Mas nós temos também a IDE IntelliJ, BlueJ, JBuilder, JDeveloper da Oracle, a JCreator, JGrasp, a IBM RAD e a KDeveloper. Também existem outras, eu listei aqui apenas as principais. Então, o Eclipse, eu já vi em algumas estatísticas que esta é a IDE mais utilizada do mercado, com cerca de 75% dos desenvolvedores utilizando essa IDE. Então, por esse motivo, a gente vai instalar essa IDE para você já começar a se familiarizar com uma ferramenta corporativa de desenvolvimento de software. Então, a título de curiosidade, o site onde você vai encontrar o download do Eclipse é www.eclipse.org e o site do NetBeans é www.netbeans.org. Então, para fazer a instalação do Eclipse, você entra na página principal e clica em Download Eclipse, tanto nesse primeiro link de download como nesse ícone maior aqui. E aí você vai acessar a área de downloads de todas as versões aqui do Eclipse. A IDE Eclipse, ela pode ser utilizada para desenvolver em outras linguagens além de Java. O Eclipse foi construído inicialmente pela IBM, que depois abriu esse projeto, e hoje o Eclipse ele é um projeto aberto, né? Você pode utilizar gratuitamente. E nós temos algumas versões do Eclipse, alguns pacotes. Então, nós temos o Eclipse para trabalhar com Java EE, Enterprise Edition, que nós não vamos ver durante esse curso, vamos ver em um outro curso. Nós temos o Eclipse clássico, para o desenvolvimento de Java SE. Você tem alguns Eclipses aqui para desenvolvimento na linguagem C, C++. Eclipse para trabalhar com JavaScript. Eclipse para trabalhar com relatórios, com testes e assim por diante. Então, para esse curso, vamos utilizar aqui o Eclipse clássico. Você vai escolher o download para a sua plataforma. O Eclipse ele pode ser instalado em praticamente qualquer plataforma, né? Se você quiser ver as outras plataformas, você pode entrar aqui em outros downloads, e aí você vai ver várias versões aqui do Eclipse. Então, no meu caso, né, se você tiver uma outra plataforma, inclusive, você pode escolher ela aqui em cima, mas ele vai verificar automaticamente qual que é a sua plataforma. No meu caso, eu estou utilizando o Windows 32 bits, então eu vou clicar em Windows 32. E aqui ele vai
apresentar para a gente várias fontes onde eu posso fazer o download. Eu vou clicar nessa primeira fonte, a principal, e vamos fazer o download desse Eclipse. Após concluir o download, você vai ter um arquivo .zip do seu Eclipse. Então vejam só, antes eu precisava da documentação do meu JDK, precisava aqui do meu editor de texto, né? E precisava também do nosso JDK. Para instalar o Eclipse, agora você precisa apenas instalar o JDK e dentro dele nós vamos ter todas as outras ferramentas que a gente precisa para desenvolver em Java. Então agora nós vamos instalar o Eclipse. A instalação do Eclipse é muito simples. Você simplesmente descompacta o conteúdo desse zip em um diretório da sua livre escolha e a instalação está feita, né? Então, eu vou fazer a instalação do Eclipse aqui no C, né? No mesmo nível do diretório XTI que nós criamos para colocar as nossas classes Java. Então, vou clicar aqui, extrair arquivos, e vou informar que eu quero extrair esses arquivos no C. Pronto. Agora nós temos o nosso Eclipse aqui na nossa máquina. Eu costumo sempre criar um ícone de atalho no meu desktop para acessar o Eclipse, já que eu vou acessar ele com uma certa frequência. Então, eu vou criar aqui um atalho. Para colocar aqui no meu desktop. E agora podemos inicializar o Eclipse. Estou utilizando o Eclipse Indigo. Cada nova versão do Eclipse, eles nomeiam, dão um nome diferente para aquela versão. Então, eu acabei de inicializar o Eclipse, né? Solicitar a inicialização, e ele abriu aqui uma janela pedindo para que eu selecione o meu workspace, né? O workspace do inglês significa área de trabalho. Então, essa área de trabalho é uma série de configurações que o Eclipse faz, né? De projetos, de classes, de bibliotecas que você vai estar utilizando em um trabalho específico. Tá? Você pode clicar aqui na opção padrão, ele vai criar um workspace para você e deixar ele inicializar a ferramenta. Pronto, aqui agora ele abriu a janela inicial do Eclipse, onde você pode ver alguns exemplos, uma visão geral da ferramenta. Pode fechar essa janela. E agora nós temos essa visão desse aplicativo, dessa IDE. Primeiro passo aqui, vamos criar um projeto novo apontando lá para o diretório onde nós criamos as nossas classes. Como é que nós criamos um novo projeto? File, New, Java Project. E aí você vai criar um novo projeto Java. Eu vou chamar esse projeto de XTI. E aqui embaixo, ele sugere a criação de um diretório para receber esse projeto lá dentro de onde ele configurou a sua workspace.
como nós já temos um diretório onde todas as nossas classes estão lá dentro, eu vou remover isso daqui, desmarcar e falar onde é que está o diretório do nosso projeto. Então, dentro de C2.xti, aqui dentro. Logo aqui embaixo, nós temos a configuração, né, de qual é o ambiente de desenvolvimento que ele vai estar utilizando. Então, aqui ele está utilizando o Java 7. E aqui embaixo ainda, nós temos a estrutura de layout. O que isso significa? Todas as nossas classes e os nossos arquivos fontes, eles ficaram dentro do mesmo diretório. Então, seria essa primeira opção. Use Project Folder as root for source e class files. Ou seja, utilize o diretório raiz para colocar os arquivos fontes e as suas classes. Mas, em alguns projetos, na verdade, na maioria dos projetos, você pode querer separar os seus arquivos fontes das suas classes. Mas eu vou deixar a configuração padrão aqui, vou deixar os arquivos fontes e as classes no mesmo diretório por enquanto. Tá? E aqui nós teríamos outras configurações. Pode clicar em finalizar. E aqui foi criado o projeto XTI. Dentro do projeto XTI, ele está indicando aqui que está utilizando o Java 7 e tem um tal de Default Package, onde todas as classes estão aqui dentro. Nas próximas aulas eu vou falar mais sobre pacotes, mas por enquanto é nesse pacote default que ficam todas essas classes. Vamos abrir o nosso diretório XTI, para ver o que aconteceu lá dentro. Então, dentro do nosso diretório XTI, além das nossas classes, foram criados aqui dois arquivos novos. O arquivo .classpath e o arquivo .project, que o Eclipse, sempre que você criar um novo projeto, ele vai criar esses arquivos dentro do diretório do projeto, que são arquivos para configuração daquele projeto. São nesses arquivos que ele vai definir o nome do projeto, qual é a JVM que ele vai utilizar, o compilador e assim por diante. E como é que nós fazemos agora para abrir um desses nossos arquivos fonte? Então, vou abrir aqui o array simples. Duplo clique nesse arquivo e ele vai abrir esse arquivo aqui dentro. E aqui está o nosso código-fonte. Então, essas áreas que nós estamos vendo aqui, onde nós podemos navegar pelas classes, editar o nosso texto, né? Verificar qual é a composição daquela classe. Então, aqui nós podemos ver quais são as classes que estão sendo importadas, o método que nós temos dentro dessa classe. Então, essas janelas, né, são chamadas de views, ou visualizações. E nós temos também uma outra forma de visualizar os nossos projetos, que são chamadas aqui de perspectivas. Então, eu estou visualizando o nosso projeto na perspectiva Java. Se você quiser ver de outra perspectiva, então nós temos várias outras aqui, né? Uma delas aqui é a perspectiva de Resource, onde você pode ver os arquivos aqui dentro. Então, nessa perspectiva, eu consigo ver as classes, consigo ver o nosso fonte, né? Vou voltar aqui para a perspectiva Java, que é a que nós mais vamos utilizar aqui. E como é que nós podemos rodar um programa Java aqui dentro? Afinal, eu disse para você que dentro de uma IDE nós podemos compilar um programa e nós podemos executar um programa. Para compilar um programa, então eu vou alterar o nosso código,
Com o asterisco, eu tenho indicado aqui que esse código ele não está salvo ainda. Ele não foi compilado. Então, se você salvar o código, ele automaticamente já compilou para você. Então, percebam que você, utilizando a IDE, sequer você sabe o que é um comando JavaC. Porque quando você salva o arquivo, ele já compila. E para rodar o programa, basta clicar nessa setinha aqui, Run, ou executar. Então, se você clicar aqui, ele vai executar a classe que você está acessando aqui. Então, de novo, você também sequer precisa saber o que é uma JVM ou aonde está o comando Java para executar esse programa, né? Ele automaticamente executa e já mostra para você aqui embaixo, né? E essa aqui é a representação do seu prompt de comando, né? Já mostra aqui o resultado. Então, você não precisa saber o que é prompt de comando, porque ele já tem um aqui dentro. Você não precisa saber o que é o comando Java, porque ele já roda aqui para você. E não precisa saber o que é o comando JavaC para compilar suas classes, porque ele, quando você salva a sua classe, o seu arquivo fonte ele automaticamente já compila para você. Então, essa foi a aula onde vimos a instalação do Eclipse e um pouquinho sobre IDEs. Na próxima aula, vamos, enfim, começar a ver as disciplinas que envolvem a orientação a objetos. Vejo você na próxima aula. Até lá!